Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, um estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar o livro de Números, o capítulo 15. Se você gosta desse estudo, que eu estou fazendo um estudo minucioso para ver o que Deus está falando conosco através da palavra dele. Então eu convido você, pegue sua Bíblia agora e vamos junto nessa leitura, capítulo 15 do livro de Números. Vamos ver o que Deus está falando conosco? Que diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra de vossa morada, que eu vos dou, fazerdes ofertas queimada, holocaustos ou sacrifício ao Senhor, cumprindo voto, ou como oferta voluntária, para fazerem vossas festas um cheiro agradável ao Senhor, do rebanho ou de ovelhas. Então o ofertante faça ao Senhor uma oferta de alimentos de 1/10 de eva de flor de farinha, misturada com 1/4 de hin de azeite. E prepara 1/4 de hin de vinho para a oferta de libação para o holocausto, ou para o sacrifício para cada cordeiro. E prepara como oferta de alimento 2/10 de efa de flor de farinha misturada com 1/3 de hin de azeite para cada carneiro. Ofereça 1/3 de hin de vinho para a oferta de libação, com cheiro agradável ao Senhor. E se preparares um bezerro para o holocausto sacrifício, cumprindo um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor. Ofereça uma oferta de alimentos de 3/10 de efa de flor de farinha misturada com metade de hin de azeite com o bezerro. E ofereça metade de hin de vinho para a oferta de libação, como oferta queimada e cheiro agradável ao Senhor. Desta maneira se faça com cada bezerro, ou carneiro, ou com cada um dos cordeiros ou dos bodes. Fazei assim com cada um deles, de acordo com o número que oferecerdes. Todo natural faça isto desta maneira, ao oferecer oferta queimada em cheiro agradável ao Senhor. O que isso está passando para nós? O que isso está ensinando para nós? Hoje, na nossa atualidade. Observa que Deus estava entregando a eles, levando eles num lugar santo, um lugar que era muito bom. Era uma terra muito boa. Lá já tinha tudo. Eles não iam destruir, estavam destruindo só os homens daquele lugar. Mas as coisas, as cidades, as casas, eram todo do povo de Israel. Deus não mandou eles destruir tudo. Era só para eles destruir os homens, né? Para tirar só os homens de lá de dentro. Aí o que acontece? Então Deus pediu para eles: olha, quando vocês entrarem, façam um sacrifício. Me agradeça. É como se Deus estivesse falando para eles: faça esse sacrifício em agradecimento ao que eu estou dando para vocês. Então, o que hoje nós vamos pensar, né? O que hoje nós devemos levar isso em consideração? Se Deus te dá algo bom, se Deus te deu um dia muito bem, muito maravilhoso, dá uma oferta a Deus. Qual oferta que talvez você fale assim: mas eu vou dar uma oferta pelo meu dia no trabalho? Sim, se você trabalhou 30 dias, dá uma oferta a Deus. O que é uma oferta a Deus? Ajuda um próximo. Quando você ajuda um próximo, você está dando para Deus. A Bíblia nos fala assim que quando a gente dá um copo de água para uma pessoa que pede, a gente cobre multidões de pecado. Como é maravilhoso, como que Deus nos incita, né, a gente a ser bom, a gente a tirar pecado do nosso corpo. Quando você dá apenas um copo de água, o que é um copo de água? Para você talvez não é nada, mas para quem está querendo um copo de água é tudo. Você está entendendo? Quando você está com muita sede e você pede um copo de água para uma pessoa, a pessoa dá. Olha como que a gente tem que pensar, parar para pensar nas consequências das coisas, sabia? Talvez você fale: quantas vezes
que você tá com criança na rua e você para num bar e pede um copo com água, eles vão lá e pegam um copo de água da torneira. Pessoas têm coragem de pegar um copo de água da torneira e dar para a pessoa. Pega um copo geladinho, um copo de uma água filtrada. Tenha na sua geladeira, se você é comerciante, tenha na sua geladeira sempre uma garrafa cheia de água filtrada. E dá para aquela pessoa que está te pedindo um copo de água, porque o seu comércio vai enriquecer. Você vai enriquecer. É dessas pequeninas coisas que parece que não tem, que isso ainda vai atrapalhar. Tem gente, né, que acha que esse pessoal vem pedir água aqui, parece que eu tenho água para vender aqui. Tudo é vendido. Para com isso. Se a pessoa está pedindo um copo de água, se ela está pedindo um copo de água, ela não está querendo comprar. É Deus que está te testando. Você está entendendo? Porque quando a pessoa quer um copo com água, ela vai comprar. Quando ela quer uma garrafa, me dá uma garrafa de água aí, quanto que é? Ela já pergunta. Mas não, quando a pessoa está pedindo para você, me dá um copo com água. Quando a pessoa pede um copo com água, é Deus que está te provando. É Deus que está te querendo te libertar dos seus pecados. É Deus que está querendo abrir o seu comércio, fazer o seu comércio crescer. Tanto isso dentro de uma casa, quanto no comércio. Então tenha sempre uma garrafa de água. Se você não puder colocar um bebedouro gelado, né? Por que os shoppings são prósperos? Você já reparou que todos os shoppings são prósperos? Você não vê shopping center quebrar. Você não vê. Por quê? Eles têm lá um grande banheiro, eles têm lá um bebedouro para as pessoas tomarem água. Então isso tudo Deus olha. Você acha que Deus não olha essas coisas, não? Eles são prósperos. Você nunca viu um shopping quebrar. E nem ficar vazio. Por quê? Porque ali sempre tem uma água. Comércio, você já viu esses comércios grandes? Sempre tem um bebedouro lá, com um cafezinho, para as pessoas tomarem. Sempre tem, sempre você vai achar. Por quê? Porque é bênção. É bênção para você. Então tenha sempre no seu comércio uma garrafa. Se você não pode colocar um bebedouro, coloque uma garrafa de água, um cafezinho extra. Olha o que custa para você dar um cafezinho para as pessoas, o que custa você dar um copo de água para as pessoas, o que você vai receber de benefício nisso? Tem muita gente, eu fui roubado, quantas vezes que foi roubado no comércio? Porque Deus está pesando a mão e ele não enxerga. Aí, né, fica sendo roubado. Então, aqui Deus está falando. Quando a gente entrar lá na terra, ele estava falando, ele está nos ensinando. Olha, vocês fazem sacrifício. Façam sacrifício que eu vou continuar abençoando vocês. Porque é um modo de nós agradecermos a Deus. É um modo de nós recebermos bênção. E quando nós tiramos, né, os nossos pecados de nós estamos recebendo bênçãos. Entenda isso. Desta maneira se faça com cada bezerro, cada coisa. Aí fala, fazei assim com cada um deles, de acordo com o número de ofereceres. Todo natural faça isso dessa maneira, se oferecer oferta queimada em cheiro agradável ao Senhor. E se algum estrangeiro morar convosco, ou quem quer que esteja entre vós, nas vossas gerações, eles ofereçam uma oferta queimada de cheiro agradável ao Senhor, e ele faça assim como fazeis. Tá vendo? Deus não estava excluindo pessoas. Deus estava dizendo, olha, se um estrangeiro também quiser acompanhar vocês, receba eles. Mas que ele também faça como vocês. Que ele também ofereça esta oferta. Você está vendo como que Deus é maravilhoso? Deus não faz acepção de pessoas. Aqui você prova que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não está querendo saber se o cara é da linhagem de Israel ou não. Deus está mostrando para eles, olha, não fazer exceção de pessoas, porque eu não faço. Se a pessoa quiser vir morar com vocês, aceita. Tá entendendo? Aceita, recebe. O próprio Jesus, quando andou aqui na terra, ele deu esse testemunho. Ele fez isso. Quando aquela mulher que chegou atrás dele, né, querendo que ele
quantas pessoas, né, que chegaram atrás dele querendo bênção, e ele deu. Ele falou assim, eu vim para que eram meus, mas os meus me rejeitaram. E ele deu a bênção para quem não era dele. Ele deu a bênção para os estrangeiros, para as pessoas que não eram as escolhidas. E ele deu a bênção para essas pessoas. Muitas das vezes você perde a sua bênção, Deus tira de você e dá para o outro, para aquele que quer. Olha como que as coisas funcionam. Aí Deus é injusto? Não, Deus é justo. É a mesma coisa de uma empresa. Tem a pessoa lá, né, o diretor da empresa, ele tem vaga, ele tem 10 vagas. Só que ele tem 10 vagas para pessoas, vamos dizer assim, um hospital. Um hospital tem 10 vagas para médico do Brasil. Mas só que os médicos do Brasil não querem aquela vaga. Então ele vai pegar a vaga de quem? Os estrangeiros para colocarem naquela vaga. É o que aconteceu com o Lula. Aqui tinha vagas, pessoas precisando de trabalhar nos postos de saúde, mas não tinha brasileiro que ia trabalhar nesses postos, porque eles não queriam trabalhar em postos de saúde. Aí o que o Lula fez? O Lula foi lá e trouxe os venezuelanos, né, para trabalhar. Aí o pessoal começaram a criticar o Lula. Mas ele tá certo. Que os da terra não quiseram. Então ele vai procurar de outra terra, de outro lugar para vir trabalhar. E assim mesmo é Deus. Deus, ele veio para o povo de Israel. O povo de Israel não quis. O povo de Israel que eu digo não é a nação israelita, lá que nós temos, o país israelita. A nação israelita que fala na Bíblia são as pessoas que andam na presença de Deus. São as pessoas, são os filhos da descendência de Jacó. Essa é a nação. Então, essa pessoa que é. Então, se eles não quiseram, então venham vocês. Tem até uma passagem também de uma parábola que Deus, Jesus, que ele passou aqui na terra, ele nos disse sobre a parábola. Ele tinha um homem que fez uma festa muito grande. Aí ele convidou os convidados dele, somente os convidados dele, para ir para essa festa. Só que ninguém compareceu. Todo mundo disse que tinha uma coisa para fazer. Um diz, eu não posso, minha filha vai casar. O outro, eu não posso, que eu tenho um boi que vai não sei o quê, que vai chegar uma mandada de boi para mim. Eu não posso por causa disso. Cada um inventou uma desculpa para ele não ir na festa dele. Aí o que ele fez? Então mandou os empregados dele, vocês vão reunir todos os mendigos da rua e trazem para minha festa, que eu quero ver a minha festa lotada. Aí ele fez isso. Ele trouxe, né, todos os mendigos da rua para a festa dele. Isso Deus está nos ensinando. Isso não é só uma parábola. Isso é um ensinamento. É um estudo. É uma coisa para a gente calcular, para a gente pensar, para a gente raciocinar. Como funciona, como que as coisas de Deus andam. Tá entendendo? Isso não é uma historinha para boi dormir, não. Isso é algo edificante para o seu espírito, para a sua vivência aqui na terra. Vamos continuar. Haja uma mesma lei para todas as assembleias, para vós e para o estrangeiro que morar convosco. Lei perpétua em vossas gerações. Lei perpétua. Ela está continuando até hoje, essa lei. Nós devemos agradecer a Deus. Nós devemos sempre agradecer com uma oferta diante de Deus o que nós recebemos. Como vós, assim o peregrino diante do Senhor. Uma mesma lei e uma mesma ordenança haverá para vós e para o estrangeiro que morar entre vós. E o Senhor falou a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra para onde vos conduzo, comereis do pão da terra, oferecereis uma porção ao Senhor. Oferecereis um bolo das primícias da vossa massa, apresentai-o como oferta de cereais. Dai ao Senhor uma oferta das primícias de vossas massas durante vossas gerações. E se errardes e não cumprirdes todos estes mandamentos que o Senhor disse a Moisés, tudo quanto o Senhor vos ordenou por meio de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou dali em diante em vossas gerações.
Aqui, vocês observam que ele está falando assim, para cumprir de todos os mandamentos que o Senhor falou a Moisés. Isso aqui é um mandamento. Não é só sobre aqueles 10 mandamentos que eu não sei nem quem inventou os 10 mandamentos. Porque os mandamentos do Senhor é muito mais que 10. Não é só 10 mandamentos. Ele se resume em 2. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, é o que o próprio Jesus também ele disse. Os 10 mandamentos que os homens falam, que é só 10 mandamentos, que não é, é muito mais. Porque nesses 10 mandamentos, nesses 2 mandamentos, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. É muito coisa. Você tem que amar a Deus sobre tudo, tudo que você tem. Sobre tudo que existe. Quem você deve temer? A homens? Não, você tem que temer a Deus. Pode vir até o rei diante de ti. Falando uma asneira, você não deve temer ele. Falando, talvez um rei chega para você, porque rei é majestade, com o presidente da república, chega para você e pede algo. Se não é lícito, se ele está pedindo algo ilícito, você pode negar. Não tem que temer o presidente. Porque você tem que temer a Deus. Porque ele sim. Ele é o seu advogado. Deus é o seu advogado. Teme a ele. Então, você, obedecendo a voz de Deus, obedecendo as leis de Deus, os mandamentos de Deus, que são, eles se resumem em 2, que é amarás o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Você tem que amar o próximo como a si mesmo. O que é próximo? Sua mãe, seu irmão, seu vizinho, os animais da terra, as árvores. Você tem que amar tudo. É próximo, próximo de você. Como tem gente, próximo é só o pai e a mãe. Eu tenho que só amar meu pai, minha mãe, meus filhos, minha família. Não, você tem que amar todos. A Bíblia fala todo próximo, tudo que está próximo de você, você tem que amar, você tem que ajudar. Por que ele falou assim, amai o próximo como a si mesmo? O próximo que está perto de você, que está precisando de ajuda, você tem que amar, ajudar. É nesse sentido que Deus está falando. Todo próximo que está ajudando. Porque quando você ajuda o próximo, tudo que está ao seu lado, que der para você ajudar, que está no seu alcance de ajudar, você tem que ajudar. Você tem que amar. Aí talvez você fale assim, mas é amar animais? Você sabe que os animais pertencem ao reino dos céus? Você sabe que os animais eles trabalham ao nosso favor? Você sabia disso? Não sabia? Leia em Apocalipse. Lá fala sobre isso. Os animais aqui na face da terra nós temos que tratar muito bem. Muitas das vezes você é uma pessoa que não tem, como fala, bênção de Deus, porque talvez você não ama os animais. Se você tratar mal os animais, você também receberá mal. Entenda isso. Porque Deus, ele nos disse que amar o próximo. O próximo é tudo que está próximo de nós. Todos os seres que estão próximos de nós. Nós devemos amar. Isso não é brincadeira, não. Talvez você fale assim, essa pastora está falando muita asneira. Não, isso não é asneira, não. Não é asneira. Sabe aonde que Jesus nasceu? Você sabe aonde que Deus colocou ele para nascer? Você acha que ele nasceu numa estrebaria? Por mero acaso? Não. Pela divina, santa permissão de Deus. Por isso que ele nasceu lá. É para que nós venhamos a pensar, nós venhamos a raciocinar. Como que Deus fez o nascimento de Jesus? Jesus nasceu lá, junto com os animais, para mostrar para o mundo que nós não somos diferentes deles. Olha como que Deus é maravilhoso. Filho de Deus, o Filho de Deus, o Filho de Deus nasce numa
estrebaria. Nasce lá junto com os animais. Para que nós, seres humanos, venhamos ter amor por eles. Você está entendendo como que Deus nos revela coisas que o homem nem imagina? Vamos continuar. Quando se fizer alguma coisa sem querer, e isso for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um bezerro para o holocausto em cheiro agradável ao Senhor, juntamente com oferta de alimentos de libação, de acordo com a ordenância, e um bode para expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação por toda a congregação dos filhos de Israel, e eles serão perdoados, porque foi sem querer, e trouxeram sua oferta queimada ao Senhor, e seu sacrifício pelo pecado diante do Senhor pelo seu erro. Está ouvindo? Isso? Pecado sem querer. Você acha que eles foram perdoados pelos pecados sem querer? Não, eles tiveram que fazer o sacrifício. Deus cobra isso de nós. E toda a congregação dos filhos de Israel será perdoada, e o estrangeiro que morar entre eles, porque o povo todo errou sem querer. E se um homem pecar sem querer, então traga uma cabra de 1 ano como expiação do pecado. E o sacerdote fará expiação diante do Senhor pelo homem que peca sem querer. Feita a expiação por ele, será perdoado. Haja só uma lei para aquele que pecar sem querer, tanto para o natural dentre os filhos de Israel, como para o estrangeiro que morar entre eles. É só uma lei. Deus não faz acepção de pessoas. Ah, você é estrangeiro, você vai pecar, você pecou sem querer, então você vai pagar com tantos, vai dobrar o seu sacrifício diante de Deus. Não. Aí fala, mas se a pessoa que fizer alguma coisa audaciosamente, maliciosamente, com intenção, seja natural ou seja estrangeiro, blasfema contra o Senhor. Tal pessoa será exterminada no meio do seu povo. Tá vendo o que é blasfêmia contra Deus? É quando você faz uma coisa maliciosamente, você planeja aquilo para fazer. Audaciosamente. Você não tem perdão para Deus. Aqui pede para a pessoa seja exterminada, seja morta aos olhos de Deus. Então, quando você faz uma coisa que não é, por isso que tem muitos artistas que fazem aí coisas aí desagradando aos olhos de Deus, essa pessoa é morta logo em seguida. Por quê? Porque blasfemou. Essa lei continua até hoje. Não pensa que essa lei já foi, não. Essa lei continua até hoje. Eu tenho um primo meu que aconteceu isso com ele. Ele blasfemou contra Deus. Depois de 3 meses que ele falou, ele morreu. Mataram ele. Mataram ele de uma forma cruel. Então nós temos que ter muito cuidado. Então muitas pessoas estão sendo mortas. Talvez você fala, mataram aquela pessoa, era pessoa boa. Mas você não sabe se ela blasfemou contra Deus. Nós não devemos blasfemar contra Deus. Às vezes, se você blasfema contra Deus, olha, um carro vai pegar você, uma bala perdida. Essas pessoas que morrem de bala perdida, de acidente de automóvel, você pensa que essa aí foi por um acaso? Alguém matou? Ela pegou... Não, isso aí foi dívida com Deus. Ele foi exterminado porque ele blasfemou contra Deus. A gente não deve blasfemar contra Deus. Isso é lei perpétua. Isso é lei de Deus. Não é lei de homens, não. Então nós devemos ter muito cuidado. Porque desprezou a palavra do Senhor e desobedeceu o seu mandamento. Essa pessoa será exterminada e seu pecado está sobre ela. Quando os filhos de Israel estavam no deserto, encontraram um homem que apanhava lenha no dia de sábado. E os que encontraram apanhando lenha trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação e o colocaram em prisão, porque ainda não estava esclarecido o que devia fazer com ele. E o Senhor disse a Moisés: morra esse homem,
toda a congregação fora do acampamento o apedrejará. E toda a congregação o conduziu para fora do acampamento e apedrejou. E ele morreu, assim como o Senhor ordenou a Moisés. Talvez você fale, mas esse homem não tinha que ter perdão? Ele não poderia ter feito uma oferenda, né, pelo pecado dele? Pelo esse erro dele? Eu vou falar uma coisa com você. Deus é justo. Quando Deus diz não, não faça. Não faça. Deus estava dando exemplo para aquela congregação, para aquele povo não fizesse. Porque senão aquele povo ia começar a fazer. Então, um tinha que ser morto para que o povo viesse a aprender. E parece que não resolveu. Jesus foi morto pelo pecado da humanidade, mas a humanidade continua pecando. Aí tem muitos cristãos, tem muitos pastores que falam que nós não temos mais pecado, né? Tem muita gente que fala que nós não temos mais pecado. Então esse homem aqui morreu, então ele não tem, o povo não era mais para guardar o sábado? Não. É para mostrar para a população, para aquele povo, que eles tinham que obedecer, porque eles seriam exterminados. Irmãos, tem muitas pessoas aqui na Terra que ela vem só para cumprir uma palavra de Deus. Tem muitas pessoas que vêm só para esse propósito aqui na Terra, para cumprir a palavra de Deus. Esse homem foi um deles, porque Deus disse para eles não fazerem, ele fez, ele foi exterminado. E os filhos de Moisés, e o Senhor disse a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhe que façam para si franjas nas bordas de suas vestes em suas gerações, e que coloquem nas franjas das bordas um cordão azul, e este esteja nas franjas, para que o vejais, e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e vos cumprais, e não andeis de acordo com o vosso coração, e vossos olhos, como andáveis antes. Nós temos que ter muito, muito, muito cuidado com o nosso coração. Você sabia que nós temos três cérebros? Um na cabeça, um no coração e outro no estômago. Talvez você fale, estômago, cérebro? Sim. Seu estômago também tem um cérebro. Quando você vai comer algo, determinando algo, você lembra, o estômago te lembra. Dói no estômago, não dói? Dói no estômago, o estômago te lembra que você comeu já e passou mal, para você não comer aquilo de novo. Quando você vê uma pessoa, aí aquela pessoa, você olha para aquela pessoa, o seu coração está dizendo assim, não convive com essa pessoa é má. É o coração, é o cérebro do coração, que você sente no coração, que aquilo não é bom para você, aquela pessoa você não ingeriu aquela pessoa bem. Tá vendo? Nós temos 3 cérebros. E tem o cérebro da cabeça, de entendimento. Porque o cérebro do coração passa para o cérebro da cabeça, que ele é o maior. Que ele vê com os olhos. Tá entendendo como que é? Então, é coisa assim maravilhosa. Então, aqui fala aí, ó. Não andeis de acordo com o vosso coração e vossos olhos, como andáveis antes. Porque o coração do homem, ele quando ele é tendencioso, né, para fazer coisas ruins, é ruim. Então, Deus está alertando o homem. Para que vós lembreis de todos os meus mandamentos e os cumprais, e seja santos diante de vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Glória a Deus, que ele seja eternamente o nosso Deus. Termino por aqui esse capítulo 15, né, do livro de Números. Eu convido para você, se você gostou,
compartilha, para que outras pessoas venham a ter esse entendimento, para que nós possamos, né, ganhar almas para o reino dos céus. Que Deus disse que Ele disse essa palavra para nós, que nós deveríamos, né, Ele disse assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então, se você está ouvindo essa palavra, e é uma palavra de Deus, compartilha ela com outras pessoas, porque você também está levando o evangelho de uma certa forma para outras pessoas. Você está cumprindo a sua parte também no reino de Deus. Glória a Deus por isso. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Se inscreva no canal e se você gostou desse vídeo, dá joinha, tá bom? Conto com você para a gente levar, né, a palavra de Deus a todos que dela necessitam. Um forte abraço e até o próximo vídeo.